Mais de 60% da população brasileira é composta de pessoas pretas e pardas. Hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, um dia para a reflexão e a lembrança de Zumbi dos Palmares, um dos maiores precursores da luta contra a escravidão no Brasil. E para lembrar dessa data, hoje eu entrevistei o historiador, professor e pesquisador Natanael dos Santos. Eu acho o Dia da Consciência Negra um dia de reflexão. Eu acho que é uma reflexão que o Brasil precisa fazer. Mesmo porque, fazendo essa reflexão, nós vamos entender da contribuição do africano aqui no Brasil e hoje o afro-brasileiro. Em primeiro lugar, a gente deve isso à pedagogia, ou seja, à educação. Nós, enquanto brasileiros que somos, nós não falamos dos nossos heróis tão pontualmente como qualquer herói nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Zumbi de Palmares é um herói negro. Ele não tem relevância na educação, na história, no ensino. O que nós sabemos do Quilombo de Palmares? O que nós conhecemos a respeito do Quilombo de Palmares? Aonde está Quilombo de Palmares? O que representou? Por exemplo, eu mesmo sou um escritor que ganhei um livro para escrever, para fazer, chamado Caixa Preta. O Caixa Preta, ele ganhou Leão de Ouro em Cannes e ele tem o formato de Quilombo de Palmares. Do Quilombo, o mapa do Quilombo, a importância dele. Então, você vê, eu ganhei o Leão de Ouro em Cannes, lá fora. E aqui no Brasil, a gente não sabe quem é Zumbi de Palmares e muito menos Quilombo de Palmares. Infelizmente. Por quê? A educação não tem o interesse em trazer à tona os nossos heróis. Não só Zumbi, nós temos outros heróis importantíssimos na história que a educação esconde. Por exemplo, André Rebouças. André Rebouças, o cara que ele projetou a malha ferroviária do nosso país. Mas eu não estou falando de hoje, né? Estou falando do ano de 1800. E cadê esse homem no anais da história? A gente não sabe quem é André Rebouças. Você estudou, eu estudei, e nós não estudamos a respeito de André Rebouças. Assim como não estudamos a respeito de Zumbi e nem das mulheres. Por exemplo, Dandara, companheira de Zumbi, lado a lado. Cadê a história de Dandara? Cipriana, grande guerreira do Quilombo de Palmares. Cadê a Cipriana? A mulher que acabou com o tráfico negreiro entre o continente africano e as Américas. Rainha Mizinga do Reino do Congo. Cadê? Então, nós não estudamos a contribuição do negro. E continuamos olhando o negro ainda como escravo. E o negro não foi escravo. O negro foi escravizado pelo seu conhecimento. Primeiro, o racismo estrutural é algo, ele é invisível. Ele deixa o negro, o índio, num patamar de isolamento total dentro do contexto histórico. Olha bem, o índio é preguiçoso, o negro é burro. Olha que situação, e isso vem se perpetuando. Nós não conseguimos tirar essa venda dos nossos olhos, que o índio tem uma cultura específica. Imagine você, numa região que pega toda a RMC, tá? Eu estou falando de quase 25 municípios. Tinha uma aldeia indígena, tinha uma nação indígena aqui, com rios, peixes em abundância, frutas em abundância, caça em abundância. O cara ia trabalhar, plantar o quê? Isso é cultura, tinha muito, ponto. Aí o negro vem para cá, vem como o cara que mudou a história do nosso país com tecnologia africana. Como é que eu vou dar esse crédito para ele? Ponto. Eu não quero dar. Então o racismo estrutural, ele apaga todos os feitos e todas as culturas. Você é italiano, então você sabe o seu sobrenome. Você sabe a origem sua, você sabe o país de origem. Eu
sou descendente de africano. Eu não tenho cultura, eu não sei de que país eu venho, porque arrancaram a minha identidade. E quando arranca a minha identidade, eu simplesmente apago. E o racismo estrutural faz com que eu desapareça. O italiano tem endereço certo, o japonês tem endereço certo, os holandeses têm endereço certo, o alemão tem endereço certo, o negro não tem. Até o índio, não no pejorativo, o índio também tem endereço certo. Eu não tenho. Eu não tenho. O negro no nosso país não tem identidade. Da onde que eu vim? Ah, você veio do continente africano. Ótimo, lá tem 54 países. Da onde eu vim? Qual é o meu sobrenome? Qual é o meu nome? Qual é a minha nação? Isto você não sabe, e muito menos eu. E olha que eu sou um pesquisador. Você imagina se eu não fosse? Eu tenho uma fala hoje, eu gosto sempre de falar isso. Você fala que você não é racista. Não basta. Você precisa ser antirracista. Então, o que acontece? Você que é professor. Você olha no seu material didático, você não vai ver negro lá. Você tem que questionar. Gente, cadê a história do negro daqui? Você que é pai, tem um aluno que frequenta a escola. Você tem que perguntar, cadê a história do negro aqui? Você começa a ser antirracista. Mas quando eu falo antirracista, é a mesma coisa com o índio. Você vai perguntar, cadê a história do índio aqui? Assim você também vai perguntar, cadê a história do menino que é tão criticado na escola, que é o baixinho? Então, do momento que você começar a levantar, a questionar as nossas posições, você começa a ser anti. Porque o negro, ele está isolado dentro dessa questão. E a escola é o caminho ideal. Nós temos que pensar numa educação que inclua o negro como colonizador também. A hora que fizer isso, nós começamos a arrumar o maior problema que nós temos, que é falar que eu sou de uma raça inferior. Eu sou da raça humana, eu sou igual a você.